Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Para quem não me conhece, meu nome é Júlio Messias, analista de investimentos esportivos, e hoje estamos aqui para mais um dia de jogo a contar para o nosso dia de... Só que antes, se você não é inscrito no canal, deixe seu like, clica no botão de inscrever e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo que a gente for lançar aqui no canal para você lucrar com a gente. Agora, sem mais enrolação, vamos para as análises. Sejam todos bem-vindos mais uma vez. Temos aqui 0 hora e 30, Inter de Miami contra DC United. Você já sabe, a dinâmica é outra. Os IDs não são escritos, são falados, então pega no seu papel e caneta e comece a anotar, porque quem não vencer hoje, pronto, nunca mais vencerá, porque quem não vencer amanhã, sei que está certo, quem não vencer amanhã nunca mais vencerá, porque tem jogos muito bons e a gente selecionou todos eles, quer dizer, os melhores jogos para ajudar você a planificar melhor as suas entradas nas apostas. Então, 0 hora e 30 temos Inter de Miami contra DC United a contar pela 14ª rodada do campeonato norte-americano. Temos aqui o melhor jogador do Inter de Miami, não podia deixar de ser o Lionel Messi. Temos aqui o primeiro contra o oitavo colocado da tabela classificativa da MLS, onde vemos o Inter de Miami que vem com um histórico de 4 vitórias, 1 empate e 0 derrotas, 16 golos marcados, 16 golos apenas sofridos. Vai enfrentar o DC United que vem com um histórico de 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas, 8 golos marcados e 11 golos sofridos. E em confrontos diretos tivemos 2 vitórias para o Inter de Miami, 2 empates e 1 vitória para o DC United. Em dados complementares, encontramos o Inter de Miami que teve mais de 2 gols e meio em 13 dos últimos 14 jogos. Teve ambas marcam em 12 dos últimos 13 jogos e Inter de Miami venceu 4 dos últimos 4 jogos. Já o DC United teve ambas marcas em 4 dos últimos 5, não venceu 8 dos últimos 10 e teve mais de 2 gols e meios em 3 dos últimos 4 jogos. Confrontos diretos, o Inter de Miami ganhou e empatou 4 dos últimos 5, teve mais de 2 gols e meio em 5 dos últimos 5 jogos e teve ambas marcas em 5 dos últimos 5 jogos. Então, para essa partida a gente vai fechar em mais de 1,25. A dança é a mesma, já sabem, se terminar com apenas um gol, a gente ainda assim vence metade. E o primeiro número do nosso ID é o número 4. E dito isso, vamos pular para as análises dos palpites do próximo jogo. E não se esqueçam, deixe seu like porque isso nos ajuda bastante. Isto não é uma formalidade, é mesmo um pedido e a gente pede encarecidamente para que cada um de vocês que chegou até aqui deixe seu like para nos ajudar a crescer. 16 horas em pontos temos a melhor liga do mundo, Arsenal contra Everton, a contar pela última rodada do campeonato inglês. E temos aqui o segundo temporariamente contra o 15º da tabela classificativa da Premier League, onde vemos um Arsenal que vem com um histórico de 5 vitórias, 0 empates e 0 derrotas, 14 golos marcados e apenas 2 golos sofridos. Vai enfrentar o Everton que vem com um histórico de 4 vitórias, 1 empate e 0 derrotas, 7 golos marcados e apenas 1 golo sofrido. E em confrontos diretos tivemos 3 vitórias para o Arsenal, 0 empate e 2 vitórias para o Everton. Dados complementares, encontramos um Arsenal que venceu 5 dos últimos 5 jogos, teve mais de 2 gols e meio em 3 dos últimos 4, teve ambas marcam em 5 dos últimos 5 jogos. Já o Everton teve menos de 2 gols e meio em 7 dos últimos 8 jogos. Everton venceu 4 dos últimos 5 e em confrontos diretos tivemos menos de 2 gols e meio em 3 dos últimos 4 confrontos entre estas duas equipes. O Arsenal venceu 4 dos últimos 5 jogos e para essa partida a gente vai ficar em Arsenal ganha ou empata, porque Arsenal está a lutar pelo título, vai dar suor e sangue para contrariar os planos do Pep Guardiola. E dito isto, o segundo número do nosso ID é o número 3 e vamos pular para as análises dos palpites do jogo seguinte. 16 horas, Manchester City contra West Ham. Quem é do Barça e é do City, já sabe, né? Pelo menos temos o City para nos limpar as mágoas. Pelo menos eu tenho o City para me limpar as mágoas. Eu sou particularmente do Barcelona, sou do City
sou do Arsenal e simpatizante do Tottenham, West Ham e Brighton. É difícil ter uma equipe só na Inglaterra porque são tantos jogos bons. No jogo passado já fiquei dividido. City contra o Tottenham, eu fiquei a apoiar todos eles e o City venceu. Para mim está tudo bem. Se o Arsenal vencer, se o Tottenham vencesse, para mim também estaria tudo bem, mas acabou vencendo. Os Manchester City estão sedentos de sangue. Eles querem terminar a temporada com pelo menos uma conquista, já que estão fora agora da Liga dos Campeões. E agora temos uma corrida pelo título entre Arsenal e Manchester City, dois times do meu coração, Londres e Manchester. Então eu estarei dividido também neste jogo e deixa aqui nos comentários qual time você está a apoiar para levar a taça da Premier League, a melhor liga do mundo. Eu particularmente estou a favor das duas equipes. Se o Arsenal vencer, para mim está tudo bem. Se o Manchester City vencer, para mim está tudo bem. São duas equipes dos meus pulmões, porque no meu coração só tem o Barcelona. Já o Manchester City, o Arsenal, o Tottenham, todos esses fazem parte dos meus pulmões, o órgão que eu uso para respirar e gravar esse vídeo. E a gente está a gravar esse vídeo, pede apenas que você coloque o seu like para nos ajudar a crescer. E não se esqueça, deixa nos comentários qual time você vai apoiar para... qual candidato você apoia para levar a taça da Premier League, Arsenal ou Manchester City. Dito isso, temos aqui o primeiro, temporariamente também, contra o nono colocado da tabela classificativa do campeonato inglês, onde encontramos o Manchester City, que vem com um histórico de 5 vitórias, 0 empates e 0 derrotas, 17 golos marcados e apenas 1 golo sofrido. Vai enfrentar um West Ham, que vem com um histórico de 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas, 8 golos marcados e 14 golos sofridos. E em confrontos diretos temos então aqui 4 vitórias para o Manchester United, 3 vitórias para o Manchester United, 1 empate e 1 vitória para o West Ham. Dados complementares, encontramos aqui o nosso sistema um pouquinho lento, vai processando, gira, não vai a lugar algum, gira. Dados complementares, temos aqui um Manchester City que venceu o primeiro tempo em 4 dos últimos 5 jogos, teve menos de 4.5 em 5 dos últimos 6 jogos e Manchester City venceu 7 dos últimos 8 jogos. Já o West Ham sofreu o gol primeiro em 8 dos últimos 2 jogos, não venceu 6 dos últimos 7, teve ambas marcas em 4 dos últimos 5. E em confrontos diretos, o Manchester City venceu 4 dos últimos 5 e teve menos de 4.5 em 9 dos últimos 10 jogos. Então, para essa partida, a gente vai fechar em Manchester City ganha ou empata. O terceiro número do nosso ID é o número 7. E dito isto, vamos pular para a análise dos palpites do jogo seguinte. 16 horas, temos então Tottenham contra West Ham. Encontramos um West Ham que vem com um histórico de 0 vitórias, 0 empates e 5 derrotas, 5 golos marcados e 17 golos sofridos. Vai enfrentar o Tottenham que vem com um histórico de apenas 1 vitória, 0 empates e 4 derrotas. E em confrontos diretos tivemos 2 vitórias para o Sheffield United, 0 empate e 3 vitórias para o Tottenham. Então, para essa partida, sem mais enrolação, a gente vai fechar com o Tottenham, ganha ou empata. Estamos aqui diante do último classificado que está a apanhar de todo mundo e o Tottenham vai querer lavar a cara com as águas do Sheffield United. E dito isto, vamos partir para as análises dos palpites do jogo seguinte. 17 horas temos Inter de Milão contra Lazio, 37ª rodada do campeonato italiano. É o primeiro contra o 7º colocado da tabela classificativa da Série A, onde vemos um Internacional que vem com um histórico de 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota, 11 golos marcados e 4 golos sofridos. Vai enfrentar a Lazio, que vem com um histórico de 4 vitórias, 1 empate e 0 derrotas, 8 golos marcados e 3 golos sofridos. E em confrontos diretos tivemos 3 vitórias para o Internacional de Milão contra 2 vitórias da Lazio e 0 empate. Dados complementares. Vemos aqui um Inter que marcou o primeiro em 22 dos últimos 24 jogos, venceu 3 dos últimos 4, vai enfrentar a Lazio, que venceu o primeiro tempo em 3 dos últimos 4 e venceu 5 dos últimos 6 jogos. Já em confrontos diretos, a Inter venceu 4 dos últimos 5 jogos e teve mais 2 gols e meio em 6 dos últimos 7. Então, para essa partida, a gente vai fechar em Internacional de Milão ganha ou empata e partir para as análises dos palpites do jogo seguinte.
18 horas temos Barcelona contra o Raio Vallecano, 37ª rodada do campeonato espanhol. Estamos aqui diante do segundo contra o 15º colocado da tabela classificativa da La Liga, onde encontramos aqui o Barcelona, que vem com histórico de 3 vitórias, 0 empates e 2 derrotas, 12 golos marcados e 9 golos sofridos. Vai enfrentar o Raio Vallecano, que vem com histórico de 2 vitórias, 1 empates e 2 derrotas, 4 golos marcados e 6 golos sofridos. Em confrontos diretos temos então aqui um Barcelona que não venceu nenhuma vez, 2 empates e 3 vitórias para o Raio Vallecano. Dados complementares, temos aqui um Barcelona que venceu 3 dos últimos 4 e vai enfrentar o nosso Raio Vallecano, que teve menos de 3 gols e meio em 22 dos últimos 23 jogos e não venceu 3 dos últimos 4. E em confrontos diretos tivemos menos de 3 gols e meio em 6 dos últimos 6 jogos. Raio ganhou e empatou em 5 dos últimos 5 jogos e Raio venceu o primeiro tempo em 4 dos últimos 5 jogos. Mas para essa partida a gente vai contrariar as estatísticas, vamos ficar com Barcelona, ganhou, empata, está a jogar em casa, vai querer consolidar o segundo lugar. É o último jogo, vai querer terminar bonito. Então, dito isso, a gente vai partir para as análises dos palpites do jogo seguinte. Ainda às 18 horas temos Villarreal contra Real Madrid, o campeão da La Liga. Temos aqui o primeiro contra o 8º colocado da tabela classificativa do campeonato espanhol, onde encontramos um Villarreal que vem com um histórico de 4 vitórias, 0 empates e 1 derrota, 11 golos marcados e 6 golos sofridos. Vai enfrentar o Real Madrid, que vem com um histórico de 4 vitórias, 1 empates, 0 derrotas, 16 golos marcados e apenas 3 golos sofridos. E em confrontos diretos temos então 2 vitórias para o Villarreal, 1 empate e 2 vitórias para o Real Madrid. E dados complementares, encontramos aqui um Villarreal que venceu 4 dos últimos 5 e marcou primeiro em 4 dos últimos 5. Vai enfrentar o Real Madrid, que venceu 6 dos últimos 7 e marcou primeiro em 5 dos últimos 6 jogos. E em confrontos diretos tivemos mais de 3 gols e meio em 3 dos últimos 4 jogos entre estas duas equipes e teve ambas marcas em 4 dos últimos 4 jogos. Então, para essa partida a gente vai fechar em Real Madrid ganhou, empata, e pular para as análises dos palpites do jogo seguinte. De lembrar que o nosso quarto número do ID é o número 5. Vai anotando ali, o primeiro foi o 4, o segundo foi o terceiro foi o 7º e o quarto é o número 5. 20 horas temos Metz contra PSG, última rodada, primeiro contra o 16º colocado da tabela classificativa da Ligue 1, onde encontramos aqui o Metz que vem com um histórico de 2 vitórias, 0 empates e 3 derrotas, 7 golos marcados e 8 golos sofridos. Vai enfrentar o PSG, que vem com um histórico de 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas, 6 golos marcados e 9 golos sofridos. E em confrontos diretos tivemos 0 vitórias para o Metz, 0 empate e 5 vitórias para o PSG. Dados complementares, encontramos aqui um Metz que teve menos de 3 gols e meio em 4 dos últimos 5 jogos. Metz perdeu 6 dos últimos 8 e teve ambas marcas em 7 dos últimos 8 jogos. Já o PSG perdeu 3 dos últimos 4 e teve menos de 3 gols e meio em 3 dos últimos 4 jogos. E em confrontos diretos tivemos ambas marcam em 3 dos últimos 4. PSG venceu 9 dos últimos 9 jogos e PSG marcou primeiro em 9 dos últimos 9 e teve mais de 3 gols e meio em 3 dos últimos 4. Então, para essa partida a gente vai fechar em mais de 1,75. E de lembrar que o quinto número do nosso ID é o número 0. A gente vai agora em tela cheia para saber quais resultados obtivemos desse nosso trabalho de pesquisa a contar para o nosso dia 19 de maio de 2024. Muito bem, estamos aqui como resultado do nosso dia de pesquisa. Temos aqui 0h30 Inter de Miami contra DC United. Ficamos com mais de 1,25, perdão. Se terminar com apenas um gol a gente vence. 16 horas temos Arsenal contra Everton. Ficamos com o Arsenal, ganha ou empata. Ainda às 16 horas Manchester City contra West Ham. Manchester City ganha ou empata. Às 18 horas temos Barcelona contra Raio Vallecano. Ficamos com Barcelona ganha ou empata. Ficamos com Barcelona a menos de 6 golos. Não pode ter 6 golos no jogo do Barça. E às 18 horas ainda temos Real Madrid contra o Villarreal. Ficamos com Real Madrid ganha ou empata. Dito isto, o nosso penúltimo número é o número 6. E com isso finalizamos. De nossa parte por hoje é tudo. Esperamos você amanhã no mesmo horário, 15 horas em pontos. Então é isso, para finalizar, não se esqueça, tem vídeos aqui no canal que vão ajudar você a fazer muito mais dinheiro nas apostas. Vídeos como 5 dicas para lucrar mais com as apostas esportivas. Temos ainda um vídeo onde falamos sobre a gestão de banco que vai fazer você não perder todo o seu dinheiro, todo o seu capital de investimento
E ainda como bônus temos aqui um vídeo especial que fala sobre handicap asiático. Todos os segredos revelados que vão fazer você apostar como um verdadeiro profissional das apostas.